para alguns mais cedo e para alguns mais tarde, chega uma hora que a gente entende que as coisas não se fazem sozinhas, amém? Quando eu tinha uns 13 anos, meus pais começaram a viajar, ficar uma semana fora com o pastor Aloísio, em encontros de pastores e tal, e eu descobri essas coisas, né, que se eu não lavasse a louça, ninguém ia lavar, se eu não arrumasse a casa, ninguém ia arrumar, eu saía de casa e voltava, estava exatamente como eu deixei. Então, com o passar do tempo, alguns mais cedo, os que começaram a trabalhar, moram sozinhos, outros mais tarde, a gente percebe que, na verdade, as coisas não fazem sozinhas, as coisas acontecem porque alguém faz elas. E com o passar da idade, quanto mais velho a gente fica, mais a gente participa também. Então eu creio que alguns de vocês, assim como eu, cresceu na igreja assistindo as coisas acontecerem. Vai ter um culto, vão lavar as cadeiras, alguém vai tocar um louvor, vamos ver, vou sentar e assistir, vamos ver como é que sai. Mas chega uma hora que a gente não vê mais, é a nossa hora de fazer, amém? Paralelamente, eu estou na faculdade, que meus professores são gênios, são doutores, são muito estudados, e tem 30 anos de estudos numa área e tal, e tal, e tal. O cara, ele sabe, sei lá, ele sabe tudo de física nuclear, ele sabe criar um reator nuclear, sabe criar uma bomba atômica, mas não sabe ligar o projetor na hora da aula. O cara manja tudo que tem que saber de matemática, não sabe abrir o PowerPoint no computador dele. Eu sei fazer isso. Eu sou mais esperto que ele? Eu sou mais esperto que o doutor? Vou dar uma dica, não, tá? Se eu que sim, talvez não sou mais esperto que ninguém. Acontece que a minha geração tem certas peculiaridades que a gente tem, que é diferente da dele. Na geração dele, ele escrevia na lousa, escrevia no papel. Hoje em dia, tem recursos computador e tal que eu manjo, que ele não manja ainda. Mas isso não me faz melhor que ele. Da mesma forma, nós que somos mais novos, a gente conhece algumas coisas, sabe algumas coisas, participa de algumas coisas que as pessoas mais velhas não compreendem. E a gente pode adicionar, não só fazer para substituir, mas fazer para agregar, para somar no trabalho dos adultos, amém? E eu creio que chegou o nosso tempo de participar, amém? Chegou o seu tempo, irmão, chegou o meu tempo de participar, de fazer uma diferença, fazer alguma coisa, amém? Eu queria ler um texto com vocês rapidinho, está em Jó, no capítulo 32, o versículo 4 ao versículo 9. Alguém tem uma Bíblia para me emprestar? Eu esqueci a minha na minha cadeira. Pastor, você é um anjo, muito obrigado. Eu vou dar um pouco do que estava acontecendo aqui. Quem conhece a história de Jó? Jó, ele era jovem ou ele era adulto? Ele era velho ou era jovem? Bom, ele tinha 10 filhos adultos, então eu julgo que não era tão jovem assim, né? 15 anos ele não tinha, né? Pelo menos uns 60 a gente pode colocar, né? O que aconteceu com Jó? Ele perdeu tudo que ele tinha, daí ele foi falar com os amigos dele. Quando ele chegou a falar com os amigos, eles falaram algumas coisas que eram verdade, outras que não eram tão verdade assim, e ficaram conversando por muito tempo, por 30 capítulos. E ele tinha amigos que eram da idade dele, que eram velhos também, mas tinha um amigo que ele tinha, chamado Eliú, que era mais novo. Olha o que o texto fala no versículo 4. Eliú, porém, expirara para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Disse Eliú, filho de Baraquel, o Buzita: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arrecei-me e temi de vos declarar minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensina a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. O de mais idade não é o que são os sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. Então, Eliú, ele sentiu a revelação do Senhor. A gente percebe isso, que ele tinha o Espírito de Deus falando com ele, mas ele respeitou a vez dos mais velhos falarem. Ele sabia que o que ele tinha a acrescentar, a falar, ia ajudar a vida de Jó. Mas no conflito de gerações, de opiniões que teve entre os mais velhos e os mais jovens, ele escolheu respeitar, apesar de saber que ele tinha algo certo para falar. Vamos acompanhar do versículo 15, do mesmo capítulo que ele fala:
Jó, os 3 estão pasmados, já não respondem, faltam-lhes as palavras. Acaso devo esperar, pois não falam, estão parados e nada mais me respondem? Também eu concorrerei com a minha resposta, declararei a minha opinião, porque tenho muito o que falar, e meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como um vinho, sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar. Permiti, pois, que eu fale, para desafogar-me. Abrirei os lábios e responderei. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas como um homem, porque não sei lisonjear. Em caso contrário, em breve me levarei ao meu Criador. Então, em meio a um monte de coisa que ele fala, que ele falou, eu estou estourando por dentro, eu estou explodindo, eu quero ajudar, eu quero pregar, eu quero participar, eu quero servir a Deus. Esse era o coração de Eliú como jovem, e eu quero que esse seja o nosso coração também, amém? E apesar de estar estourando, explodindo, ouvindo a voz do Espírito Santo falando com a vida dele, ele sabia que era a vez dos mais velhos falarem, e ele respeitava no conflito de opiniões. Quando tinha uma questão que você percebe que era questão de gerações, de opiniões, de gerações diferentes, ele preferia se calar e ouvir o que o mais velho tinha a dizer. Então, eu queria que a gente fosse um pouco como Eliú, amém? Eu queria que a gente tivesse o coração pegando fogo, como um odre novo, explodindo com um vinho dentro dele, mas que a gente mesmo assim soubesse respeitar o nosso lugar, completar, agregar, somar, não querer tomar o lugar de quem já é adulto e já está nesse lugar, mas querer completar a obra deles, completar o ministério deles, amém? Quantos estão comigo aqui, amém? Perdão, pessoal, eu sou meio desastrado. Eu quero que vocês abram também comigo em 1 Pedro, no capítulo 5. Começando pelo verso 5, a gente vai até o 7. Isso é o que Pedro disse à igreja: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então o que Pedro falava? Ele dizia: você é jovem? Você tem as ideias? Deus fala com você? Você está certo? Tem certeza? Beleza, mas se humilha perante o Senhor, respeita os mais velhos, trata com serviço, trata com amor, completa o trabalho deles, não substitua eles, não queira fazer a sua própria, não queira desmoralizar aquele que está há mais tempo, respeite os mais velhos, e ao tempo certo do Senhor, Ele vai exaltar, amém? E acho que o mais importante é que a gente tem um exemplo disso, de conflito de lideranças, de gerações, que aconteceu logo no começo da Bíblia, com Moisés e Josué. Quantos conhecem a história de Moisés e Josué? Amém? Não estou falando muito grego aqui não, se eu falar tipo, Moisés e tal, vocês vão saber o que eu estou falando, não estou explicar tudo de novo, né? Bom, vou explicar meio que geral assim, para dar aquela, né, contextualizada. O povo era escravo no Egito, o povo de Israel, durante 400 anos. Veio um cara chamado Moisés, que Deus usava ele, e falou: vou libertar o povo, porque Deus mandou. E foi lá e libertou o povo, porque Deus mandou. Fez vários milagres, vários bagulhos da hora, fogo, água, trovão, coração, sei lá, várias mágicas legais que Deus fez com ele e tal. E ele chegou com o povo até o deserto. Nesse deserto, ele foi com 3 milhões de molecada de judeu e tal, um monte de judeu. E eles passaram por várias tribulações, durante 40 anos sofrendo, com fome, com sede, com vários perigos e tal no deserto. E nesse tempo levantou-se um outro líder dentro deles, que era Josué. Mas Josué não surgiu quando Moisés estava morrendo só. Moisés tipo, vou morrer, tipo, você, assume tudo aí. Tá, e tipo, foi tudo certo. Josué foi crescendo com relação à liderança com Moisés. Se a gente for observar em Êxodo 17, pastor, perdão, não foi maldade. Pode abrir em Êxodo 17, tá? Porque isso aqui na minha Bíblia, então é um pouco difícil, né? Que nem usar tipo uma camisa que não é sua, fica meio larga aqui, meio apertada ali, sabe? Que vai no final não é Apocalipse, vai no começo não é Gênesis. O que está acontecendo aqui, né?
no versículo 8. Todos abriram? Todos que tem Bíblia, né? Quem não tem Bíblia não abriu. Amém. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. A gente vai agora para o versículo 13. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então Moisés, ele era neto de Faraó, então ele foi educado com política, com arte econômica, como ser um rei, como ser um cara bom, como ser um cara poderoso. E era um cara de oração. Durante a guerra, ao invés de lutar, ele foi orar. Mas Josué, ele tinha outra característica. Ele era um cara de guerra, ele era generalzão. Ele ia e arrebentava, matava todo mundo. E você vê, não é uma maldade, né? Porque era povo que era contra Deus e tal, né? Então aí você vê que aqui Moisés reconheceu a autoridade dele e aos poucos foi levantando ele para ser quem ele chegou a ser no final. Amém? Então Moisés, ele enfrentou certos desafios e teve certos milagres, certas vitórias na vida dele que Josué não teve que enfrentar, porque Moisés já tinha enfrentado. Então, o que Josué nunca enfrentou? Fome, sede. Por quê? Porque Deus fez Josué assumir a liderança quando chegou na terra prometida já. Mas, mesmo Moisés passando fome e sede, ele viu os milagres do Senhor, tipo o maná caindo todo dia no deserto para alimentar eles de manhã, viu as codornizes trazendo carne para eles comerem todos os dias, e viu a rocha se fendendo e saindo água de uma pedra no deserto. Então, nas dificuldades que Moisés teve, Moisés viu a glória de Deus, amém? Josué também teve dificuldades e viu a glória de Deus, mas foram dificuldades diferentes. Josué, ele foi ungido com a unção de invencibilidade. Josué nunca perdeu uma guerra durante toda a sua vida. O cara era um monstro. Tudo que ele fazia dava certo. Ele ia enfrentar os caras, ganhava. Ele tinha 300, o Moco tinha, 300 mil, ele ganhava. Deus deu essa unção para ele. Ele não passou fome nem sede, mas também não viu maná e água saindo. Ele teve outros desafios e outros milagres, amém? Por que eu estou falando isso? Porque é uma outra geração, é algo diferente que Deus tem, amém? Eu creio que os pastores, os irmãos que estão adultos na nossa igreja, eles passaram por certos desafios, certas dificuldades que a gente não vai passar, amém? Eles passaram por certos desertos, dificuldades que eles já venceram, eles já passaram. Nós vamos ter desafios, mas os nossos serão diferentes. Vai ser batalhas também, mas batalhas diferentes, outras vitórias, outras glórias para nossas vidas, amém? E eu queria falar uma coisa pra gente, que é uma palavra meio profética para nosso tempo, para nossa vida, para o nosso ministério. Que aqui no Ministério Adonai, a gente tem passado um deserto. A gente passou um ciclo de muita dificuldade. Quem está aqui com a gente conhece essa história, concorda, amém? Não é verdade? Então, assim como o povo que passou pelo deserto, nós como igreja passamos também. Mas Deus tem uma terra prometida para a gente, amém? Deus tem uma terra de descanso, de conquista, de luta, mas com desafios diferentes, com coisas diferentes do que a gente teve até então. Mas quem entra na terra prometida? Quem entra no descanso do Senhor? Tem alguns tipos de pessoas que entram na terra prometida. O primeiro é Josué. Quem era Josué? De que tribo era Josué? Ele era filho de quem? O que ele era? A Bíblia fala que Josué, ele era príncipe de Efraim. Lembra da unção de José que a gente aprendeu no domingo? A unção de Manassés e Efraim? Qual que era de Efraim? Efraim era prosperidade, era paz, era coisa boa, era riqueza. Efraim era o filho preferido do filho preferido de Israel. Ele era o mimado do mimado do mimado. Ele era tipo, nossa, eu sou de Efraim. Meu pai é o filho mimado do meu avô e eu sou o filho mimado do meu pai. E dos primogênitos de Efraim,
linha nobre, raça pedigree, estirpe, só a gente, playboyzão. Nasce quem? Josué. Nossa, Josué sempre foi aquele molecão bom na escola, nota boa, bom em futebol. Como é que o cara consegue ser bom em futebol e em nota, velho? Eu nunca consegui. Eu sempre fui ruim em futebol e nas notas, tá ligado? Mas Josué, ele era a estrela do time, ele era, né? Ele era o Messi, ele era o gênio, ele era um moleque que nasceu pra brilhar. Ele andava na rua assim, os caras, esse moleque aí vai ser bom. É que nem Romário. Deus leva e fala, não, esse moleque aí, tá vendo? Esse moleque aí, ó. Então Josué, ele era a estrela, ele era o bonzão. Desde que ele nasceu, ele foi feito para ser o bom. Então quando ele alcançava as coisas, não sem mérito, mas quando ele alcançava as coisas, as pessoas sabia, esse moleque é bom, sabia que ele ia chegar ali, sabia que ele ia ser príncipe de Efraim, sabia que ele ia ser enviado como espia, eu sabia que ele ia ser enviado, tá ligado? É sempre assim, ele é o filho do pastor, ele fez escola particular, ele foi para outro país, ele sabe tocar 1000 instrumentos, ele fez curso de não sei lá o que, faz 5 faculdades, ele passou em 4 federal, ele fez 3 pós, o cara era, todo mundo esperava que ele fosse bom, porque ele tinha aquela raça nobre, era dos ricos, era príncipe, era um monte de coisa. Esse era Josué. Eu não estou criticando Josué. Quem é que não quer ser rico, legal, filho de gente rica, da hora, inteligente, cheio das coisas da hora? Todo mundo quer fazer isso. Mas tem mais um cara especial que também entra na Terra Prometida. O nome dele é Caleb. Caleb é show de bola, mano. Vocês vão aprender por quê. Vamos abrir em Números, no capítulo 32, no versículo 12. O que tem de especial em Caleb? Esse versículo fala: exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Vamos voltar aqui no começo. Caleb, filho de... Como é que é? Fala assim, Jefoné. O que Jefoné era? Quenezeu, fala Quenezeu. O que é Quenezeu? O que é o cara Quenezeu? Eu tentei pensar numa piada, mas nem piada veio. O que é Quenezeu? A Bíblia própria explica. Abre em Gênesis 15, no versículo 19. O que é um Quenezeu? Aliás, 18, desculpa. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dessa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmonião. Então pera, vamos voltar. Josué, filho de Num, neto de Efraim, playboyzão, raça nobre, príncipe, filho de rei, espertão, gênio desde a infância, bom em tudo. Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu. A gente acabou de ver, o que é um quenezeu? É um cara que não é judeu, é um cara que é gentil, é um cara que é pagão. Caleb não era judeu, Caleb não era do povo de Deus, Caleb não nasceu para reinar, Caleb não nasceu com uma história bonita escrita, ele não era gênio, ele não era bom, ninguém falava, esse moleque vai ser bom. A gente pensa, o que Caleb estava fazendo no meio do povo de Deus, se ele não era judeu, se ele era cananeu? Ele já está morrendo com os outros, né? Tipo, morrendo, ao invés de matando junto, né? Ele era um cara do mal, ele não era um cara do bem. Então, o que aconteceu com Caleb? Eu não quero entrar muito em detalhes, mas se a gente for para 1 Crônicas, nas genealogias, no capítulo 2, explica o seguinte, ele fala que Caleb, ele foi considerado como filho de Esrom, na genealogia, porque o pai dele não era judeu. Mas, simultaneamente, fala que Caleb, em Josué 13, teve que receber uma herança, porque ele não tinha terra, naquela época a terra era por herança dos pais e tal. Então, a gente pode tirar duas conclusões aí, de duas uma, ou Caleb... o pai dele se casou com uma mulher judia para ele entrar para o povo de Deus, ou ele foi adotado, ele perdeu os pais e não tinha filiação nenhuma. De qualquer forma, ele foi adotado por Esrom, ou seja, o padrasto dele não reconhecia ele como filho, porque Esrom era o pai dele como padrasto, mas chamava ele de Caleb, filho de Jefoné, não Caleb, filho de Esrom. Então ele era um cara rejeitado pelo padrasto. Ele era rejeitado por ser diferente, por ter outra raça,
por ser pobre, por ser o povo que os judeus não gostavam. Caleb não nasceu para reinar. Na visão do judeu, Caleb nasceu para morrer. Então, por que Caleb é legal? Ele não tinha, esse cara é um gênio, esse aqui é um talento, ele vai ser bom, que nem Josué. Esse moleque aí que tá vendo no nosso meio, pega esse moleque na porrada, mata ele, ele não é judeu, tá ligado? Caleb era rejeitado, ele não tinha família legal, ele não foi certinho para ser príncipe. Mas o que aconteceu com Caleb? Ele se destacou de alguma forma, ele foi atrás para aprender a lei de Deus, e se dedicou ao Senhor, e amou o Senhor, teve fé em Deus, e foi atrás. E Moisés passou e falou: vou escolher um príncipe de cada tribo, para levar para espiar a terra. Passou em uma, vai o blá blá você para tal tribo, você blá blá para tal tribo, Josué para Efraim, a galera dele, Josué é o cara. E de Judá, quem vai? Um monte de príncipe da hora. Tinha uns caras bons em Judá, tinha uns caras que era espertão, que era bonitão também, que era playboy. Moisés falou assim: vai Caleb. Ele se destacou. Em meio a todas as dificuldades, tudo de ruim que acontecia, dele ser rejeitado pelos pais, não ter pai e mãe em casa, de vir outra religião, ter que aceitar Jesus na época não, aceitar os princípios de Deus, depois de ter nascido, não ser de um lar evangélico, não ser de um lar certo. Caleb foi levantado como líder também, como príncipe. E se você conhece a história, beleza, se não conhece, eu vou dar um spoiler. Acontece que os 12 espias vão, 10 outros falam: a terra é ruim, a terra prometida é ruim, Deus mentiu, Deus é nada a ver. Daí vem Josué e Caleb: a terra é boa, Deus nos deu essa terra, Deus vai nos dar a terra. Então Josué já era esperado que ele fosse bom, já era esperado que ele fosse ser certo de Deus. Caleb não, mas Caleb colou em Josué e foram junto. É isso mesmo, Deus é com a gente, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, eu amo o Senhor e tal. Caleb, ele não era judeu. Eu não sei se eu consigo explicar o que significa isso, que o cara não ser judeu naquela época, no meio dos judeus que matavam os não judeus. Ele não tinha raça pura para participar de nada. Mas tem pessoas no nosso meio que os pais são evangélicos, o lar é bom, tem pai e mãe em casa, o pai trabalha, fez faculdade, às vezes ganha um dinheiro bom. O cara pode estudar, pode fazer faculdade, pode pagar uma escola para o filho, pode se dedicar, e o cara vai lá e alcança, e nossa, vai para frente, compra um carro, vai na faculdade, trabalha bem, ganha um salário bom, serve na igreja, tem ministério, ai galera, esse cara merece, glória a Deus por ele e tal. Mas eu creio que essa história é de menos de 1% de nós, porque hoje em dia é difícil ter esse tipo de família, não é fácil. Mas eu creio que no nosso meio tem muitos Calebs, amém? Talvez seu pai e sua mãe não morem juntos, talvez seus pais não sejam cristãos, talvez você não tenha amor na sua família, não tenha paz na sua casa, você não faz parte de um povo que te apoia a ser líder. Seu pai te fala: mora na igreja então, você, não sei lá o quê. Você chega em casa e seu pai está bebendo, sua mãe está fazendo algo errado. Às vezes seus pais não se respeitam, eles não são fiéis um ao outro, traem um ao outro. E você, ainda assim, como o Caleb fala: não quero saber, eu quero servir a Deus mesmo assim. Eu quero curtir a presença de Deus na minha vida. Deus é maravilhoso, eu quero o Senhor, eu quero Deus. Eu amo o Senhor mesmo assim, não tem problema. Eu amo o Senhor, Ele vai mudar a minha casa. E que você crê, você crê, você crê, você crê. Abrindo o jogo, é muito fácil para mim chegar em você e falar: faz assim, seu caráter não está certo, a Bíblia fala isso, fala aquilo, não sei lá o que. Quando eu cresci num lar evangélico, quando meus pais são pastores, quando todos os dias, quando eu ia dormir, quando eu era pequeno, minha mãe chegava, ajoelhava, orava, lia a Bíblia comigo, me ensinava os conceitos do Senhor. Eu fui criado à base do João de Almeida, mano. Com 7 anos eu falava umas palavras assim: concupiscência, tá ligado? Falava tentação. Quem fala isso com 7 anos, velho? Eu falava porque minha mãe ensinava, né? Então eu sabia o nome dos pecados, dos demônios. Não é, eu posso, eu agora eu chego assim: você tem que saber isso. Muito fofo, eu sou discipulador agora. Quando eu tenho todo um histórico que me ajudou, quando eu não vim do zero, talvez, a minha base da minha família é muito grande, é muito boa para mim. Mas você, que Deus te chamou de uma família que veio quebrada,
que não conhece a Deus, eu te admiro, mano, porque você chegou onde eu cheguei, sem apoio dos pais, velho. Você é melhor do que eu, você vai alcançar mais do que eu, mano. Você é Caleb, você é príncipe do Senhor, mano. Você é príncipe do Senhor. Talvez você não nasceu num lugar que te favorecessem. Talvez ninguém nunca te deu um olhar na sua infância. Talvez falassem: esse aí é nóia, esse é bandido, esse não vai dar em nada, ela não vai ser nada na vida. Mas você é Caleb, mano. Deus te levantou contra as circunstâncias. Deus te levantou, e eu tiro meu chapéu para você, porque você é melhor que eu, porque você alcançou o que eu alcancei, sem ter a base que eu tive, sem ter o apoio que eu tive. Então, não é só Josué que entra na promessa de Deus para a terra prometida, Caleb também entra. Mas tem mais uma parte aqui. O povo que nasceu no Egito e que saiu, foi liberto de escravo para passar pelo deserto e entrar na terra prometida, a maior parte deles morreu no deserto. Esse ministério passou por um deserto que muitas pessoas que nasceram aqui abandonaram o barco. Surgiu a dificuldade, surgiu algo difícil, quando as circunstâncias foram contrárias. Não vou ficar não. Não quero saber de vida difícil, não quero deserto, não quero calor, não quero fome, não quero sede. Então eles saíram. Essas pessoas não viram a terra prometida, mas tem uma geração que nasceu no deserto. Obrigado, Rony. Caleb. Tem uma geração que nasceu no deserto. Moleque foi criado com leite materno e maná de manhã. Moleque comia maná de manhã e codorniz à tarde. Um moleque que não sabia se amanhã ia ter comida ou não. Esse não tem medo de ficar sem comer. Esse não tem medo de sofrer por Jesus. Esse não tinha medo de lutar em guerra, tá ligado? Os judeus que vieram do Egito, eles choravam: eu quero comer cebola. Cebola. Os caras reclamaram: Deus, você não ama a gente, porque a gente quer comer cebola. E chorava, e Deus xingava Deus: Deus, me dá cebola do Egito, pepino do Egito. Eita, galera chata, ei, molecada leite com pera. Nossa, animado demais, você é louco. Mas tem uma geração que nasceu no meio do deserto. As crianças que cresceram na base do milagre, que não tinha segurança, não tinha plantação. Naquela época você plantava sua comidinha, colhia e tal, criava seu gadinho, né, matava e comia também. No deserto não tem nem plantação e nem gadinho, mano. Deserto é deserto, é areiona assim, escorpião, cobrona, vários bagulho do mal, tá ligado? Essa molecada que nasceu no deserto, que conheceu a Deus no deserto, eles conheceram um Deus que supria tudo o que eles precisavam. Então eles não tinham medo de lutar por Deus. Eles entraram na terra prometida. Amém? Eu quero fazer umas colocações aqui. Se você nasceu num lar evangélico, seus pais te apoiam, seus pais gostam que você vem na igreja, e você é líder, e você alcançou longe, e Deus está ao seu favor, você é Josué. Amém? Amém? Se você não tem apoio em casa, se converteu primeiro na sua família, seus pais não estão juntos, alguma situação adversa, seus pais não te ajudaram na igreja, você é Caleb. Amém? Mas tem um outro povo ainda. Eu creio que o nosso deserto começou mais ou menos entre 4 e 5 anos atrás. Quem aqui se converteu ou se juntou à igreja depois de 2011? Levanta a mão. Deixa eu ver aqui mais. Vou tampar a luz aqui na frente, vai ver melhor. Vocês, pode abaixar a mão. Vocês nasceram em meio à dificuldade. Vocês vieram para cá no nosso deserto. Esse nosso tempo não é de vacas gordas, a gente estava apertado.
A gente está na dificuldade, está difícil. E você se juntou aqui. Mas você que nasceu no deserto, não tem medinho de nada não. Você que nasce no deserto tem coragem de lutar por Deus. E você vai ver a terra prometida nesse lugar. Mas chega uma hora que a gente pensa, mas eu posso ser povo do deserto, cara. Eu queria ser Josué, né? Deve ser melhor, né? Abre comigo em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11 é maravilhoso. É aquilo que a gente chama de galeria dos homens da fé. Os heróis da fé. Os caras que foram os bons, que salvaram o dia, graças às meninas superpoderosas e tal. Esse tipo de gente. Super-Homem, Batman, todo mundo. Vamos lá. No versículo 23, não leia ainda. Ah, é? Ai, vamos orar porque agora vai, em nome de Jesus, né? No 23, fala de Moisés. Moisés fez isso, aquilo, sei lá o que. Moisés foi bom, Moisés foi o cara, não sei lá o que. Daí você pensa, quem é o próximo que ia aparecer? Quem é o próximo? Josué. É o óbvio, né? Porque depois de Moisés veio Josué. Moisés libertou o povo, foi grande, foi da hora. Mas Josué nunca perdeu uma guerra. Em 7 anos conquistou toda a terra prometida sozinho assim, né? Ele como líder e tal. Vamos ver o que a Bíblia fala de Josué aqui no Hebreus? Versículo 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Calma aí. Alguém viu Josué escrito? Peraí, vamos voltar um pouquinho. No 29, vamos lá. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Cadê Josué? Cadê o bom? Cadê o filho do príncipe? Cadê o playboy? Cadê o cara que era melhor que todo mundo? Não está aqui. Ele foi englobado dentro de um grupo chamado O Povo. Então, nem Josué, nem Caleb e nem Pedro, todo mundo é igual. Se você está aqui hoje, independente do seu passado, de quem você é, de onde você veio, Deus te escolheu para conquistar a terra prometida. E mais que isso, não vai ser nome de um, nome de dois, nome de outro. Vai ser a igreja, o corpo, todos nós unidos como família que vamos conquistar. Ninguém é superior a ninguém. Eu não sou melhor que você e você não é melhor que eu. Nós vamos juntos conquistar. E quando Deus olhar para falar igual em Hebreus, Ele vai falar: Adonai conquistou. Não vai falar o John conquistou, o José Vinícius conquistou, não vai falar o Lucão conquistou. Nós conquistamos juntos. Independente de ser Josué, Caleb, Super-Homem, Batman, nós vamos conquistar juntos. Amém?